Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Enéas Correia e estou empolgadíssimo em anunciar que estamos de volta com força total. Depois de um tempinho parado, é uma grande alegria retomar esse espaço tão especial para compartilhar histórias, conhecimento e, claro, muita inspiração com vocês. Estive reorganizando minha vida, meu home studio, a minha rotina pessoal e agora estou mais motivado do que nunca para trazer conteúdos incríveis para vocês. E hoje, para marcar este recomeço com estilo, temos um convidado muito especial que tem tudo a ver com o movimento, ritmo e transformação. Nosso tema de hoje vai além dos passos e giros de uma pista de dança. Vamos explorar a jornada pessoal e profissional de alguém que começou como aluno, apaixonou-se pela arte da dança e hoje inspira muitas pessoas como professor. Estamos falando do professor de dança de salão, o Felipe, um nome conhecido aqui na nossa cidade e região, que já transformou a vida de muitos através da dança. Vamos conversar sobre a trajetória dele, desde os primeiros passos como aluno até os dias de hoje como professor. Também vamos falar sobre as dinâmicas sociais no universo da dança de salão, seja para quem é solteiro, para os casais apaixonados ou até para quem é apenas um amante da arte da dança. E claro, vamos entender a percepção do Felipe sobre os diferentes ambientes de dança aqui em nossa região. Então, pega o fone de ouvido, se ajeita no sofá ou coloca esse episódio para tocar enquanto se movimenta, porque o papo de hoje promete ser inspirador, cheio de energia positiva. Vamos juntos nessa jornada. Professor, querido mestre Felipe Vitor, para os mais próximos, simplesmente Professor Felipe. Que bacana! Tudo bem, mestre? Tudo bem, meu caro. Muito obrigado pelo convite de estar novamente aqui no seu espaço. Que bacana! É a segunda oportunidade, como você acabou de dizer, né? Para a galerinha que quiser assistir o nosso primeiro encontro, a gente vai deixar o link em algum lugar aqui na tela. E não percam, também foi sensacional aquele nossa primeira conversa. E hoje aqui, novamente, depois de um ano, né, professor? Um ano, depois do nosso primeiro bate-papo. É muito bom a gente poder voltar e trazer mais da nossa experiência, além de uma nova perspectiva, né? Que bacana. Então, novamente, um feliz 2025. Feliz 2025. Para você, toda a família, para a nossa galera. E vamos ao que interessa, professor. Vamos falar um pouquinho do professor Felipe Vitor, lá no início, nos primórdios aí da sua caminhada na dança de salão. Como assim os primórdios? O professor também já esteve na condição de aluno, logicamente. Vamos falar lá atrás o que levou o professor Felipe para as salas de aulas da dança de salão. Conta tudo pra gente, o microfone é seu, fica à vontade. Obrigado. Assim,
Esse tipo de história geralmente a gente conta nas salas de aula, Legal. na mesa de um barzinho. É uma conversa bem pessoal assim a respeito de como cada um de nós começou. Eu brinco, eu costumo dizer que geralmente o homem ele não acorda simplesmente num dia morrendo de vontade de dançar. Geralmente sempre tem alguém que incentiva, alguém que leva, uma namorada, uma esposa, uma amiga, uma prima. Então são vários starts. Sempre tem aquele Tem. pontapé inicial. Tem. Pois não. Mas geralmente a gente começa por algum incentivo. Certo. E no meu primeiro contato com uma sala de aula foi com uma turma da terceira idade. Eu estava só observando, na verdade eu fui levar a minha avó para ela fazer a aula dela. Ah, que legal. E aí eu estava só observando, mas assim, para quem começa a fazer aula de dança de salão, sabe que geralmente é todo mundo muito receptivo. Então você entra lá e você para 5 minutos para olhar, daqui a pouco já vem alguém e te puxa para participar também. Que maravilha. Professor, te cortando, vou te cortar diversas vezes. Sem Desde já problema. peço desculpa. Para a gente contextualizar, nós estamos falando mais ou menos que época, e você está falando de Araçatuba, qual a cidade aí? Não, Araçatuba. Certo. Com a vozinha no salão? Isso, aí a gente está falando de 2012, 2011, Legal. por volta dessa época. Uns 12 anos. Tá. Já tem um bom tempo. Mas assim, o começo da dança para todos nós é uma descoberta, não é? Porque para quem nunca praticou esse tipo de atividade, para quem nunca praticou esse tipo de arte, a gente não acredita que tem alguma desenvoltura, que tem alguma aptidão, que tem algum talento para isso, né? E a gente passa muito tempo duvidando. Que é todo um processo, né? Que é todo um processo, com certeza. A evolução aos poucos, no tempo. Isso. Por isso que a gente tem um período de adaptação que a gente precisa chegar no ambiente, se sentir acolhido, se divertir, ter um aproveitamento do momento. Não pode ser só uma atividade maçante, principalmente de início, onde já é uma barreira para a gente. Depois de 6 meses, 1 ano, aí aquilo passa a ser recorrente, entra na rotina, aí você consegue se soltar mais, né? Ficar mais à vontade ali. Professor, está dizendo que o primeiro momento, o primeiro instante na relação com o mundo da dança é muito importante para travar ou para viabilizar uma desenvoltura legal, a receptividade no mundo da dança, nesse primeiro encontro com um indivíduo interessado, um aluno em potencial, o dançarino em potencial, é muito importante esse start. Com certeza. Pode travar ou... Não, isso vai acontecer não só na dança. Aquele ditado que a primeira impressão é o que fica, bacana, é muito válido. Mas assim, tirando isso um pouco, quando a gente costuma utilizar essa frase, é muito no meio comercial. Trazendo para o meio didático, a gente precisa entender que, por exemplo, eu vou pegar pela experiência masculina. Para o homem não é uma atividade que ele geralmente está acostumado a fazer. Então, a gente já chega travado. A gente já chega, vamos colocar assim, geralmente sem ter uma motivação, duvidando muito, travado. Então, esse primeiro momento vai definir se a gente acha que dá conta de dar seguimento ao processo ou se a gente fala, não, isso daqui não é para mim. E comigo não foi diferente. O fato de eu ter sido muito bem recebido... na época, era a turma do Wesley Dias, um profissional maravilhoso, excelente professor. Araçatuba. Em Araçatuba. E o nome da escola? Tinha uma escola? Ou era um professor autônomo? Não, o nome da escola dele era Wesley Dias, mas ele estava dando uma aula para uma turma da terceira idade, se eu não me engano, na época. Depois acabou dando aula
Tentando me lembrar aqui o exato local. Na Flor da Idade, depois se mudou para lá, mas ainda era em um outro ambiente antes. Mas era a turma dele. Bacana, então fica um beijo no coração para o professor Wesley. Com certeza, um excelente profissional. Pois não. E o fato de eu ter sido tão bem recebido, foi o que fez total diferença entre eu permanecer, continuar, querer aprender, querer conhecer mais sobre essa atividade, sobre as pessoas, né, que estavam ali. Porque, de outra forma, a gente não fica. A verdade é essa. Principalmente, volto a reforçar, pro homem. Mas, assim, aí com o passar do tempo, eu acabei fazendo mais aulas, você acaba pulando de uma aula para semana para duas, de duas para três. Se você vai deixando aquilo se tornar parte da sua rotina, aproveitando o conhecimento que você vai adquirindo. Quando eu falo de aproveitar o conhecimento, eu falo de sair um pouco da sala de aula, ir para um baile, para uma festa, ir para um encontro entre amigos, você começar a utilizar aquilo que você aprende fora. Ah, professor, mas o que você está falando parece tão óbvio, só que uma boa parte... Na prática, uma boa parte dos alunos que começa a se desenvolver na dança, muitas vezes acaba não indo para um baile, para uma festa praticar. Param na sala de aula. Muitos. Isso não é legal, não é esperado dentro do processo da didática, de aprendizado. Isso não pode ser que não seja legal. É que assim... A gente tem que compreender que cada um tem o seu tempo. Certo. Isso é uma verdade. Só que assim, a dança, ela é diferente de outras atividades onde, por exemplo, eu posso ficar só na sala de aula e não preciso depois ir para nenhum outro ambiente. A dança não é bem assim. A parte da dança, como o próprio nome já fala, dança de salão, ela termina de se realizar no salão. Então, parte daquilo que você está aprendendo só vai ser concluído de fato quando você coloca os pés no salão. Lembrando, não importa qual salão. Porque aí a gente pode entrar numa discussão, mas professor, um salão clássico, tradicional, um salão mais simples, um salão onde vão 20 pessoas, um salão onde vão 100 pessoas, não importa. O importante é você pisar em um salão para concluir aquilo que você está aprendendo e, de fato, poder desfrutar mais do que você aprendeu e desse novo ambiente que você está conhecendo. À primeira vista sempre é um choque, porque você nunca vai se achar bom para aquilo. A gente sempre tende a achar que não está pronto, não está preparado, não está pronto. E a verdade é que se deixar, passa a vida inteira dessa forma. Entendo. Por isso que a gente precisa dar o primeiro passo antes de se sentir pronto. E muitas vezes vai passar meses, dependendo até anos, e você ainda fica com aquele pé atrás. Será que está bom? Será que é o suficiente? Será que está perfeito? Maravilha. Professor, deixa eu dar um recadinho aqui para o nosso pessoal. Bom, isso é um puxão de orelha para alunos. Eu sou aluno do professor Felipe já há algum tempo, que imagina que estamos tratando de dança de sala de aula. Não, é a dança de salão. Né? O professor aqui está propondo a necessidade de, além da sala de aula, a prática nos bailes, nos eventos. Maravilhoso. O professor já nos disse o seu primeiro contato com a dança de salão, levando a querida vovozinha lá para... Ela dançava também? Como é que é a história? Ela dançava na época. Araçatuba sempre teve, pelo menos nos últimos anos, uma política de se incentivar muito a atividade para a maioridade, para a melhor idade. Então, sempre teve incentivos para dança de salão, esportes de forma geral. Bacana. Então, a melhor idade em Araçatuba, ela é bem recebida nesse sentido. Então, na época, eu fui levar a minha avó para fazer uma das atividades que ela já fazia. A dança não era a atividade, era uma das atividades. Certo. E é legal a gente ver que, por exemplo, às vezes a melhor idade, ela é muito ativa.
E quando a gente vai buscar nas gerações mais novas, e quando eu falo gerações mais novas, eu não estou falando de 16, 18, 20 anos. Eu estou falando de 40, 30. Tem uma atividade muito menor. Por mais que a gente tenha a correria e as responsabilidades do dia a dia, muitas vezes a gente restringe o nosso meio social, restringe as nossas atividades e passa muito tempo sem desenvolver tudo aquilo que a gente poderia. Que é uma vida associada a um esporte, a uma atividade, a uma arte. Então a gente precisa cada vez mais incentivar também as gerações mais novas a estarem cada vez mais ativas, que é um papel difícil. Sensacional. Vou pegar um gancho na sua fala para aproveitar. Para quem não sabe, estamos gravando esse bate-papo em Araçatuba. Araçatuba é interior do estado de São Paulo. Vamos aproveitar a oportunidade aqui para mandar um grande abraço e um grande alô para o nosso novo prefeito municipal. Com certeza. O Zanata. E o nosso querido vereador Rideto Honda e toda a Câmara, para que também, além de outras frentes, voltem a atenção para esse assunto que estamos tratando aqui, que é arte, cultura e especificamente da dança. Ok? Certo? É por aí mesmo, professor? É por aí mesmo. Poder público olhando com mais carinho para essa frente, essa questão aí, fica tudo de bom para todos, para a população, para tudo, para todos. Mestre, então, o professor começou, na época aluno, começou a frequentar as salas de aulas. As salas de aula. Conta pra gente as dificuldades iniciais, fala aí para os seus alunos darem risada também das dificuldades. Vamos lá, pois não. A primeira dificuldade assim que a gente acaba encontrando é você entender até onde você consegue ir no começo. O que eu quero dizer com isso? Você acaba se deparando assim. Geralmente você tem várias turmas de dança de salão, várias escolas de dança de salão. Certo. Então, uma das primeiras dificuldades é entender assim: nossa, mas qual o meu nível, né? Qual a minha aptidão? Porque, na verdade, a gente não vai só pelo tempo de dança, também por como a gente está se desenvolvendo. Por exemplo, se tem um aluno que ele tem 6 meses de dança, mas ele consegue se desenvolver, às vezes, mais rápido do que outro, por que ele não vai fazer parte de uma turma mais avançada? Não tem um porquê. A dança de salão não é só tempo, também se trata do desenvolvimento. Lembrando é bem individual mesmo, progresso, né? Bem individual, mas lembrando que cada um tem seu tempo, todos chegam lá. Então, a primeira dificuldade é entender, nossa, será que eu consigo fazer só o iniciante? Será que eu consigo fazer um intermediário? Isso eu falo com os primeiros meses de dança de salão. Depois, conforme você vai praticando, fazendo aulas e conhecendo, uma coisa que eu sempre costumei incentivar. É bom você conhecer todos os ambientes. Como assim, professor? Assim como é bom você conhecer todos os ambientes em questão de baile e festa, também escolas. Araçatuba é uma cidade onde, eu sempre te falo isso, que a dança de salão é muito forte. Se você for procurar um ambiente para dançar, você tem praticamente de segunda a segunda. E isso também se reflete nas escolas. Você tem várias escolas. Várias didáticas, digamos assim. Várias vibes, estilos de... Isso. Desde o estilo do ensino até a própria didática, até o próprio cronograma de aulas. É diferente. Então, vale muito a pena a gente conhecer os diversos ambientes, experimentar, os diversos professores, conhecer as didáticas diferentes. Para ver onde a gente se encaixa melhor. Também. Certo. Também, mas a ideia principal é que cada um tem alguma coisa a acrescentar. Eu falo porque, por exemplo, muito da minha didática
daquilo que eu trago na minha dança foi conhecendo um pouco de cada professor. É claro que tem ambientes que nós nos identificamos mais, ambientes que nós não nos identificamos tanto. Com certeza. Só que, por exemplo, vamos lá, eu sempre gosto de ressaltar isso para os alunos. Se você, por exemplo, vai a um show de comédia, você vai mal-humorado? Não. Você vai querendo dar risada, você vai querendo aproveitar aquele momento. Aberto. Aberto. Para a proposta ali. Exato. Se você vai em qualquer ambiente, por exemplo, eu vou num baile. Mas eu já começo a reclamar da iluminação, eu já começo a reclamar do piso. Não. Você está saindo para se divertir. Então você tem que estar aberto a isso. Se é um baile que você está mais acostumado, que você se identifica mais ou menos, não importa. Você está saindo para se divertir. Depois você coloca na balança. Vai valer a pena para mim ou não vai? Independente. Mas você está indo aberto àquela proposta. Perfeito. A sala de aula não é diferente. Legal. Eu estou indo conhecer a didática do professor X, Y, Z, não importa. Mas o estilo dele não. Você está indo para aprender, para conhecer um ambiente diferente, para conhecer uma mentalidade diferente. Então você vai aberto para aquilo. Dessa forma, você consegue aproveitar o que as pessoas têm de mais positivo. Porque você não vai conseguir aproveitar nada se você chegar como crítico do ambiente, da pessoa. A vida em si é dessa forma, né? Exato. E a gente está falando a respeito de aproveitamento. Como eu vou conseguir aproveitar mais? Vá a um ambiente, conheça todos os professores e esteja aberto para receber tudo aquilo que ele tem de positivo. Novamente, eu não estou dizendo para ignorar qualquer falha, não. Longe disso. Eu estou dizendo para estar aberto a tudo aquilo de positivo que aquela pessoa possa acrescentar para você. Maravilhoso. Então, mestre, no início, enquanto aluno, essa foi a sua, digamos, filosofia, essa vibe Sim. de experimentar, conhecer pessoas, didáticas e conta mais. Os alunos estão doidos, deixaram aí as perguntinhas para darem risada do aluno Felipe Vitor. Então, de início, essa foi a... Você falou da receptividade e você falou da sua vibe, do seu teu psicológico enquanto aluno. Você falou, por exemplo, de dar risada. Vamos lá, tem uma situação engraçada e trágica que aconteceu no começo da minha dança. Isso é bom. Eu estava fazendo uma aula e assim, tem uma senhora, uma amiga... aliás, uma pessoa encantadora, viu? De um coração gigante. Chama Neuzinha. Legal. Beijos pra Neuzinha. Beijos pra Neuzinha. E aí a gente estava fazendo aula e era a primeira vez que eu estava vendo a movimentação, estava muito inseguro, tinha poucas aulas de dança. E aí eu fui fazer o movimento. Então o professor, o nosso mestre, já foi inseguro também. Claro, já teve o seu início. Claro. É normal, isso faz parte. Com certeza. Toda segurança a gente tem que ir construindo com o passar do tempo. Mas assim... A Neuzinha... eu fui fazer o movimento com ela e acontece o seguinte... Pisou no pé, não? Não, tá bom. Se o problema fosse pisar no pé, estava ótimo. Acontece o seguinte, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo algumas regras na dança, como, por exemplo, você não posiciona o seu cotovelo para frente quando você vai fazer uma movimentação perto de alguém, perto da parceira. Mostra bem didaticamente, para ver se a gente pega na câmera. O que é cotovelo para frente? Pensa, por exemplo, assim, você vai fazer... A gente está naquela câmera agora. Ótimo. Você vai fazer uma movimentação, o seu cotovelo está para baixo. Certo. Então, por exemplo, eu vou girar ou eu vou passar a minha mão por cima da cabeça da parceira, o meu cotovelo está para baixo. Certo. Ou ele está para baixo, ou o meu braço está reto. Enfim, mas eu não faço isso daqui com o cotovelo. Compreende? Dá para compreender legal. E aí a gente foi fazer essa movimentação, primeira vez que eu estava vendo ela, tava um pouco nervoso, e aí o cotovelo foi para cima e pegou na boca. Nossa! Isso foi marcante dentro do processo de aprendizado. Claro, porque na hora a nossa
Primeira reação é pedir desculpa. A segunda é falar assim, ó, gente, obrigado, tô indo embora. Não quero mais. Volto, não sei, daqui a alguns anos. Mas assim, essa é a primeira reação. Por isso que a receptividade, volto a dizer, ela é tão importante. Porque mesmo diante de erros, e alguns deles mais graves que outros, você ainda se sente apto a estar ali. Que bacana. Mas assim, a parte mais engraçada foi que, por exemplo, bateu, ela falou assim, não aconteceu nada. Certo? Tadinha da Neuzinha. Depois de muito tempo, ela veio me contar que depois teve que ir no dentista, porque eu acho que pegou no dente, na obturação, enfim. Então, são coisas assim que acontecem. Que não esquece mais, didaticamente não. É perfeito para você e até para os seus alunos. Claro, porque às vezes a gente acha que, por exemplo, o professor não erra. Porque o professor tá... Professor, eu nunca vejo você errar. E tem uma coisa, eu não vou lembrar agora qual professor exatamente me disse isso no meu começo, no começo das minhas aulas. Mas eu ouvi a seguinte frase: não é que o professor não erra, o professor disfarça muito bem. E é verdade. É verdade? E é verdade. Poxa, a gente acha que vocês são infalíveis, são perfeitos. Mas ali é o joguinho de cintura, a experiência. Porque parte da arte da dança de salão, você sempre ouve isso, não para. Aconteceu qualquer coisa, não para a sua dança, começa do zero. Não. Tenta consertar a partir dali e dar seguimento na sua dança. Porque pensa assim, se qualquer errinho pequeno que venha acontecer durante a dança, você tiver que parar, recomeçar, vai ficar uma coisa horrível de fazer, entendi, de dançar, não vai ter aproveitamento. Deixa eu ver se eu entendi. O professor está propondo o seguinte: a gente está dançando com a parceira, com o parceiro, e um eventual, digamos, erro, entre aspas, aquilo ali a gente tem que se virar nos 30, dar uma aperfeiçoada, uma maquiada, mas jamais erramos. Vamos começar tudo de novo. É essa a dinâmica. Exato. Para deixar fluida, né, que fala? Exatamente. Dança de salão também é uma dança de improviso, porque a princípio a gente não está dançando de forma ensaiada, a menos que seja uma apresentação. Mas no salão em si, ela é improvisada, o roteiro dela. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que não é que talvez você erre, você vai errar, seja você um aluno de 6 meses, 6 anos, um professor, não importa. A gente erra. Bacana, a gente vai errar. A gente vai errar. Alguma coisinha... mas professor, como assim? Quando eu falo errar, é que alguma coisa vai sair do roteiro. Perfeito. Alguma coisa vai sair do roteiro. Um pé vai para onde não devia estar, uma mão, alguma coisa assim. Isso é bom, pelo que o professor falou. Se é uma dança de improviso, mas enfim. Claro, e aí? Quando a gente começa a compreender desse jeito. Mas a nossa compreensão, ela vai acompanhando a nossa construção em cima da nossa segurança. Por quê? Tudo bem, eu entendi que na dança vai ter improviso, na dança eu vou errar, só que todo mundo no começo ainda tem uma insegurança muito grande. Agora trazendo um pouquinho para as aulas. É inerente ao ser humano. Todos vão passar por essa etapa. Todos vão passar por isso. Até o nosso mestre, o professor Felipe, contando aqui da sua trajetória. Com certeza. Aí o que acontece? Trazendo um pouco para a aula, parte das estratégias da aula, da estratégia da didática, é procurar dar ferramentas para esse processo acontecer o mais rápido possível. Para você conseguir criar segurança, mesmo já compreendendo que existe o erro, que existe o improviso, certo? Então a gente se dedica anos para entender melhor como esse processo funciona. A gente está falando de psicologia, tá tudo junto, misturado. Também, mas quando eu falo o processo, eu quero dizer do aluno sair da prática da aula e conseguir executar tudo aquilo que ele pratica em aula
nos outros ambientes. Com leveza, fluidez. Isso. O processo final é esse. Muitas vezes o aluno ele até consegue ter um desenvolvimento muito bom dentro de sala de aula, mas como a gente já falou no começo, o processo só termina quando ele também vai desenvolver isso fora da sala de aula. Muito bacana. Mestre, voltando um pouquinho aqui, então, Felipe Vitor, enquanto aluno, o professor já citou a receptividade em relação ao Wesley, ao pessoal da dança, da escola de dança, que foi muito importante. Com hoje, certeza. isso está incorporado aí na sua didática enquanto professor hoje em dia. Falou das dificuldades iniciais, que é uma regra entre os alunos, praticantes da dança, falou da cotovelada na Neuzinha. Neuzinha, pedimos desculpa, grande beijo aí. E antes de falarmos da transição efetiva da condição de aluno para professor amado, querido, sensacional, fala mais detalhes do seu processo de aprendizado. Bom, durante o meu processo de aprendizado, a gente acaba por conhecer os mais diversos profissionais, as mais diversas escolas, não só na nossa cidade, mas como também na região e fora. Legal. Cita uns nomes para a gente de professores. Mas eu acho muito bom eu poder incluir aqui lugares onde eu passei, me dediquei, conheci pessoas maravilhosas. Legal. Como o Sandro aqui em Araçatuba. Sandros Dance, ali na Avenida da Saudade. Exato. Sensacionais. Escola maravilhosa, profissionais maravilhosos, uma grande história. Em Birigui, estudei muito tempo com o Alexandre. Professor Alexandre Birigui. Professor Alexandre de Birigui. Então a gente vai incorporando muito, não, eu falo assim, não só do conhecimento, mas também do jeito, um pouco da personalidade, porque querendo ou não, nós somos uma soma de todas as pessoas que acabam passando pela nossa vida e impactando de alguma forma. Que bacana, perfeito. Então, uma soma de aprendizados, erros, acertos, dores e amores. Com certeza, a gente acumula histórias, acumula experiência, mas acima de tudo, é bom a gente entender que a gente acumula a mudança na vida das pessoas. Mesmo nesses anos, porque às vezes a gente acha assim que só o professor, por exemplo, gera mudança na vida do aluno, e não, muito pelo contrário. A mudança que o professor gera, ela é parcial. As maiores mudanças que a gente tem na vida dos alunos está muito relacionado ao ambiente. Quem faz o ambiente são os alunos. Bacana. O professor ele ajuda a direcionar, coordenar, a moldar esse ambiente, mas quem faz o ambiente são os alunos. Então, durante esses anos, tive muitos colegas, alunos que me impactaram de maneira muito positiva. Sou grato a todos esses momentos, a todos esses aprendizados, às boas risadas, aos momentos de frustração, aos momentos de aprendizado, porque a gente passa por tudo isso. Por exemplo, é normal na trajetória de todo aluno, porque, tudo bem, alguns param com 1 ano, alguns param com 5 anos. Outros não param mais. Outros não param mais, mas, assim, às vezes a gente se sente um pouco estagnado. Parece que eu parei de evoluir, parei de aprender. Isso é uma coisa normal de se acontecer, viu? Todos que se dedicam vão acabar passando por isso. A sensação. A sensação. De estar estacionado no progresso do aprendizado. Com certeza, mas isso acontece. É uma sensação, é um ledo engano, como é que é esse processo? É porque acontece o seguinte, durante as nossas etapas de aprendizado, a gente vai aprendendo a ler só o resultado bruto. Então, por exemplo, antes eu não conseguia executar determinado movimento, agora eu executo determinado movimento. E o resultado não é só esse. Não é só esse. Tudo aquilo que a gente passa melhora nossa postura, melhora a nossa capacidade também de conseguir construir os passos na dança, mas melhora muito na nossa personalidade, melhora muito na nossa desenvoltura, nos melhora muito como pessoa.
Que bacana, professor. Então, a gente tem dificuldade, muitas vezes, em enxergar todas não só as etapas, mas essas vertentes, essas outras folhas do processo. A gente acaba enxergando, muitas vezes, só o bruto, só o prático. E não é bem assim. É muito mais amplo que isso, né? Aproveitando, a gente aqui na nossa nova etapa do podcast do Enéas, a gente vai estar frisando mais entrevistas que dizem respeito à saúde como um todo, né, das pessoas. E é exatamente, ao meu ver, é isso que a gente está falando, o benefício que a dança, o aprendizado, a prática da dança traz para a pessoa, né? Com certeza. Que maravilhoso. Então, mestre, não sei se eu estou te cortando a linha de raciocínio, vamos falar um pouquinho mais por onde passou enquanto aluno. Você citou Sandros Dance em Araçatuba. Sandros Dance. Já foi aluno do Pablo também, não? Com certeza. Ou fez aula com o Pablo? Não, com certeza. Quando eu falo, por exemplo, de Sandros Dance, na verdade eu estou incluindo todos os professores. Porque eu tive o grande prazer de, enquanto eu frequentava a escola, de conhecer um pouco da didática de todos. Então, Pablo, Danilo, Heitor, Sandro, todos de forma geral, na época que eu frequentei. Volto a ressaltar, você ter a oportunidade, o interesse de conhecer mais didáticas é muito bom para o seu desenvolvimento. Lembrando, quando você está aberto a receber tudo aquilo de positivo que a pessoa, que o professor tem para te passar. Se você olhar pelo seguinte escopo, todo professor de dança ele tem uma origem diferente. Alguns são estudiosos da área de humanas, outros da área de exatas, alguns são contadores, outros são administradores, outros são artistas, outros, enfim, nós profissionais da saúde. Então, os professores de dança, eles costumam ter várias origens diferentes, que vai impactar na experiência, na forma de dar aula que eles têm. Reflete ali no estilo, exato, na didática. Claro que vai refletir. E se a gente tiver o senso, o olhar para poder aproveitar, identificar essas diferenças e aproveitar ao máximo aquilo que tem de positivo, se torna uma grande fonte de aprendizado. Bacana, muito bacana. Mestre, quando foi o start? Vou dar aulas de dança de salão. Estou apto. Fala pra gente lá do início, a primeira vez, como foi? É aí que tá. Não existe um start. Olha só. Não existe. Aconteceu aos pouquinhos, naturalmente? Vamos lá. Quando a gente começa a dar aulas de dança de salão, ocorre de duas formas. Só duas. A primeira, ou a pessoa, o aluno, ele já tinha a intenção de dar aula, que não tem problema nenhum. É muito bom que a gente tenha cada vez mais pessoas interessadas em dar seguimento à arte, ou ele acaba sendo requisitado para aquilo. Chama. A vida, o universo chama. Ele acaba sendo chamado, porque as pessoas começam a procurar, começam a ver que você tem o que ensinar. Como eu falei, não só em questão de passo, mas tem o que passar em questão de conhecimento. Ou, às vezes, vem que você tem jeito para explicar, jeito para ensinar, e você começa a ser chamado para isso. Isso não é só para dança de salão. Imagina, por exemplo, às vezes você trabalha em um determinado ambiente e você é chamado a dar treinamento. Muitas vezes sem estar esperando. Muitas vezes você nem tinha essa pretensão, mas acontece. Legal. Então, o meu início a dar aulas foi pelo segundo motivo. Eu comecei a ser chamado, a cada vez mais a ser incentivado a ensinar aquilo que eu sabia, aquilo que eu tinha como experiência. Agora, eu acho legal falar isso. Uma dica para
todo mundo que vai ensinar. Todo mundo que vai ensinar. Além de tentar se preparar, quando eu falo de tentar se preparar, volta àquilo que eu falei antes. Não é de você se sentir pronto. Eu falo, por exemplo, igual a nossa entrevista. Querendo ou não, a gente faz um preparo. Vou montar um roteiro. Vou pensar em como a gente vai seguir, em como vai ser essa trajetória. A aula não é diferente. Você não precisa ter o melhor preparo do mundo, mas realizar algum tipo de preparo é necessário. E segundo, como a gente sempre fala, né? Menos é mais. Professor, vamos colocar assim, eu só me sinto confortável a dar aula do básico. Então, só dê aula do básico. Eu só me sinto confortável em tais ritmos. Vamos transportar isso não só para a dança de salão. A gente tem que começar, pelo menos, procurando melhorar ao máximo possível a qualidade. Galgando aos pouquinhos, degraus por degraus. Galgando aos pouquinhos, mesmo que às vezes você saiba mais. Perfeito, mas eu sei mais. Mas na hora de ensinar, procurar passar com a maior qualidade que você puder, e às vezes é necessário enxugar um pouco isso. Vou começar só pelo básico. É melhor, aos poucos eu vou acrescentando, adicionando, vou entrando num iniciado, num intermediário. Eu falo no quesito de dar aulas. Menos é mais. É melhor você dar aula do pouco, mas muito bem, essa é a minha visão, certo, mas muito bem feito, do que uma grande variedade, mas sentir que na didática há vários furos. Que bacana. Professor, deixa eu engatar aqui, pegando a minha colinha aqui, já vou aproveitar e engatar essa pergunta aqui. Qual é a maior diferença entre aprender a dançar e ensinar a dançar? O mestre que esteve nas duas posições já engata aí e vamos lá. E esclarece pra gente aí que nós estamos falando de vários estilos de dança também, né? Tudo bem. Para quem não assistiu a primeira entrevista, quem não assistiu ainda, por favor, assistam, deixem seus comentários. A diferença, aluno, professor, e pode prosseguir, por gentileza aí. Claro. Principal diferença entre aprender e ensinar. Vamos lá. Eu vou começar de trás para frente. Vou começar por ensinar. Vontade. Ensinar determina que a gente precisa ter a capacidade de conseguir explicar, demonstrar para o aluno. Ou seja, nem tudo é de fácil compreensão. A gente sabe que, desde que a gente vem a esse mundo, não tem tantas pessoas com disposição e paciência a ensinar a gente. Eu falo assim, a gente quer aprender muitas coisas, mas agora, quantas pessoas têm essa disposição? Ensinar necessita de disposição. Você precisa ter disposição, porque cada aluno entende de forma diferente. É uma individualidade ali, né? Como eu gosto de dizer, com suas dores, seus amores, suas bagagens psicológicas. Professor, prossiga, porque eu acho muito interessante isso. Eu acho muita responsabilidade a arte de ensinar, a posição enquanto professor. Eu vou trazer para um exemplo, para ficar mais fácil da compreensão de todos. Se eu pegar e falar, vou falar X, vou dar uma instrução. Se eu falar para 100 pessoas, dessas 100 pessoas, nem todo mundo vai entender da mesma forma. É aí onde a gente fala na capacidade de interpretação. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de interpretação e vai entender exatamente aquilo que você falou. Professor, mas eu procurei me fazer claro. Não importa. A gente tem que entender que as pessoas têm diferentes capacidades e formas de compreensão. Aí, tirando um pouquinho da capacidade, parece que a gente está diminuindo uns e elevando outros. Não, eu estou falando na forma de compreender. Vou dar um exemplo na dança.
Tem alunos que, às vezes, visualmente, só de olhar, conseguiu entender muito bem o que é para se fazer. Tem alunos que precisam ouvir com uma clareza maior. E, às vezes, você precisa buscar formas de falar para aquela pessoa compreender. E tem alunos que você precisa fazer na prática. Você precisa mover o corpo dele para ele conseguir entender exatamente aquilo que é para fazer. Professor, esqueceu de uma coisa, um parêntese. Claro. E tem alunos que querem filmar a aula, levar para casa para ficar ensaiando em casa, né? Como certas pessoas aqui. Pois não. Ótimo, não tem problema nenhum. E quando a gente fala dessa forma, lembrando, a gente não pode diminuir ou elevar as pessoas por conta disso. São diferentes formas de compreensão. É interessante que o professor, o mestre, ele consiga fazer isso entendendo a necessidade do aluno. Então, se necessário, eu vou mostrar na prática, movimentando o corpo, vou procurar explicar de forma que ele compreenda, vou procurar mostrar para ter aquela percepção visual. Mas eu quero me intrometer aqui, professor. Mas assim, numa turma assim, mais, como que eu posso dizer, grandiosa. Avançada? Com muitos alunos, assim, fica um pouco mais prejudicada, assim. Essa técnica específica de ensinar individualmente... Vamos lá. Fala pra gente. Uma turma com meia dúzia de alunos é uma coisa, uma turma com 60 alunos... Aí entra o trabalho do ensino. Aí entra o trabalho da didática, que é ferramentas. Eu preciso ter ferramentas, como você mesmo falou. Ah, professor, se você está explicando para 10 é uma coisa, para 50 é outra. Concordo. Por isso que eu preciso ter ferramentas. Às vezes, por exemplo, vamos pegar uma ferramenta muito comum na dança. Alguém para auxiliar o professor. Ah, perfeito. Um exemplo bem simples. Perfeito. Então, eu tenho alguém para auxiliar o professor porque, às vezes, eu falei para os 50. Desses 50, tiveram 10 que não compreenderam só pela minha fala. Então, às vezes, por exemplo, eu vou usar outras formas de didática, como eu estava falando agora. Uma questão de adaptação, Uma questão de adaptação. No que diz respeito à quantidade ali de alunos dentro de uma sala. Se possível, alguém capacitado para auxiliar. Eu gosto de reforçar essa parte do capacitado, porque a aula ela é como uma dança. Ela tem que agir em sincronia, em ritmo, equilíbrio. Então, exemplo, igual a gente fala para todos os alunos, todo tipo de ajuda é bem-vinda. Às vezes a gente vira para um colega e fala assim, fulano, você está errando aqui, você está errando assado. Todo tipo de ajuda é bem-vinda. Só que a gente tem que compreender que dependendo do que a gente fala ou do que a gente faz, às vezes ajuda e às vezes não ajuda, às vezes prejudica. Certo, eu posso entender. Compreende? Mas professor, como assim? Eu vou dar um exemplo. Voltando, muita responsabilidade na hora do ensino, hein? Mas vamos lá. Por isso que eu falei, quem for ensinar tem que ter disposição de entender melhor esse mundo e de cada vez mais ir se adaptando e desenvolvendo ferramentas para melhorar o ensino e a explicação. Agora, por exemplo, digamos que você está um aluno muito nervoso, você está muito ansioso, eu estou vendo isso em você. Porque certas coisas não precisam ser ditas, precisam ser observadas. Sentidas. Exato. E aí, por exemplo, chega um colega, uma colega para você e fala assim, você está errando no seu pé, o seu quadril está errado, o seu joelho está errado, o seu ombro... Ferrou, professor. Novamente, a intenção trava tudo. A intenção pode ser boa, mas não vai ajudar. Então, o que acontece? Todo tipo de ferramenta para auxiliar o ensino, auxiliar o entendimento do aluno, tem que ser muito bem trabalhada, lapidada. Isso que eu estou falando, por exemplo, até a forma de falar do professor. Dependendo do que eu falar e de como você vai entender aquilo, às vezes não ajuda, às vezes piora. Então, quando a gente se trata de ensinar, é compreender, não é só
falar bem. Não é só demonstrar bem, é estar constantemente Ter a sensibilidade, buscando ferramentas para melhor compreensão dos alunos. Perfeito. Constantemente. É uma coisa que não para. E lembrando, sem esquecer do objetivo final, que é o aluno conseguir transpor tudo aquilo que ele aprende em aula para o salão, para a festa, para os outros ambientes. Agora, sobre aprender. Vamos lá. Aprender, além de disposição, vai demandar uma escolha. Como assim? Vamos lá. Como assim? A gente já teve essa conversa e é bom que quem esteja vendo também reflita um pouquinho a respeito disso. Legal. Aprender depende de uma escolha. Por exemplo, você vai a uma sala de aula e, de repente, você não gostou muito de algo que o professor falou, e geralmente não é nem o que ele falou, é como ele falou. Volta aquela parte da interpretação. Só que, se você está ali para aprender, faz. Aprendizado é um processo. Eu vou falar como ele acontece e como ele deveria acontecer. Como ele acontece muitas vezes. Por exemplo, você chega para mim e fala, Felipe, se você quer aprender isso daqui, você faz assim, você faz assado. Aí eu pego e já falo para você, não, Enéas, mas está errado isso. Eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer desse outro. Mas eu não gosto assim, eu gosto assado. Eu estou quebrando o processo de aprendizado. Eu imagino. Porque a gente tem que entender que, por exemplo, muitas vezes a gente não compreende. Olha, eu vou falar pessoalmente. Tem coisas que eu só fui compreender na forma do meu professor ensinar muito tempo depois. Muito tempo depois. Então, primeira coisa, a gente tem que compreender que quem está ensinando muito provavelmente já passou por diversas situações onde ele precisou desenvolver a didática dele, desenvolver a aula dele. Então, aquilo que ele está te passando, aquilo que ele está te falando, não é à toa. É fruto de uma experiência, do conhecimento. É fruto de uma experiência, é fruto de estudo. Vamos lá. Outra, se você está fazendo aula com alguém, e vamos pegar assim, não só fazer aula, se você decidiu aprender com aquela pessoa, atenção na palavra, decidiu. Você decidiu aprender com aquela pessoa. É necessário confiança. Se submeter ali à didática, ao conhecimento, não, à percepção isso. Do mestre. Aí que tá. Não se submeter à pessoa, mas se submeter ao processo. Maravilha. Qual é o processo? Perfeito. Qual é o processo que deve acontecer? O professor instrui, o aluno faz, depois o aluno questiona, depois é feito as correções e aí a gente repete o processo. Senão não rola, atravanca tudo e não sai do lugar nem o professor nem o aluno. A tendência? Senão não vai para frente. Olha só. A gente precisa respeitar o processo do aprendizado. Então, volto a dizer, para quem vai ensinar é necessário disposição, estudo. Para quem vai aprender é necessário tomar uma decisão. Por exemplo, vamos lá. Enéas, eu chego à sua aula, eu vou conhecer você, eu vou conhecer a sua didática. Até aqui ninguém decidiu nada, mas eu tô ali para conhecer. Aí eu decidi, eu falei, não, o Enéas ele é apto a me ensinar, ele tem muito o que me ensinar. Então, a partir de agora, eu vou ser seu aluno, você vai ser meu mestre. Quem determina isso não é o mestre. O professor nunca determina quem é o aluno quem determina quem é o mestre. Eu quero aprender com essa pessoa. Ela tem disposição para me ensinar? Vamos para frente. E aí eu tenho que respeitar o processo didático. Eu vou ouvir, acatar, depois que eu isso acontece muitas vezes. Às vezes o aluno... você chega para ele e fala assim, faz assim. Ah, mas professor, eu acho que não vai dar certo, que não sei o que, tal. Faz. Depois que ele faz,
Qual era a sua dúvida mesmo? Ah, não, professor, deixa quieto, já foi. Tá tudo certo. Que bacana. Isso Tem que haver essa cumplicidade necessariamente, aluno-professor. Tem, porque não necessariamente a gente aprende, Parceria. a gente aprende mais sobre isso. É muito defasado nos dias atuais a gente ter essa compreensão básica do que é aprender, do que é o que é o ensino. Se eu vou aprender com alguém, por exemplo, não, Enéas, obrigado, eu acho que tudo que você me ensinou é muito válido, mas eu não quero mais aprender com você. Não tem problema nenhum. Problema zero. Agora, enquanto eu estou aprendendo com determinado profissional, professor ou mestre, eu preciso respeitar a pessoa e não se submeter a ele, mas se submeter ao processo. Volto a repetir. Ouvir, acatar, questionar, corrigir. E aí repete o processo. Que bacana. Mestre, vamos falar um pouquinho sobre as dinâmicas sociais no mundo da dança do salão. Claro. Especificamente de uma ocorrência aí, muito comum, que é a procura por parte de solteiros, solteirões, solteironas, assim, não só em busca do aprendizado da dança, mas como socialização, né? E fala um pouquinho do mundo dos solteiros, do mundo na dança, enquanto aluno, principalmente, Claro. e enquanto professor. Faz um apanhado pra gente aí, dentro da sua experiência. Bom, nesses anos todos a gente passa pelas duas experiências, né? Tanto de estar participando do mundo da dança de salão solteiro, quanto em um relacionamento, namorando, casado. A gente tem a experiência de dar aula também, tanto para solteiros quanto para casados, casadas, enfim. Quem está num relacionamento. Quem está num relacionamento. É diferente? É. A gente não pode, às vezes, tentar achar que é completamente igual. Não. Às vezes, a rotina e o objetivo do solteiro é um e de quem está em um relacionamento é outro. Às vezes, porque, volta àquilo que eu falei no começo. Gente, por isso que eu falo que o meu professor de dança de salão, ele também é psicólogo. Então ele está acabando de falar assim que o aspecto emocional, psicológico do aluno solteirão é daquele que se encontra num relacionamento, não é necessariamente o mesmo. Porque a gente precisa entender, volta àquilo que eu falei. Eu vou tratar mais da visão do homem. Quando você está solteiro, você está procurando na dança o quê? Um ambiente para você poder conhecer pessoas, para você poder sair mais. A gente nos dias atuais está ficando cada vez mais recluso, então a oportunidade de você poder sair de casa, encontrar um bom ambiente e um novo círculo de pessoas é muito bom. E a questão do pertencimento. Pertencimento, é claro. E o solteiro, geralmente, ele está procurando isso, que, novamente, não tem problema nenhum. É difícil falar assim, por exemplo, nossa, todo mundo acordou hoje morrendo de vontade de ir para a dança de salão dançar. Geralmente não é assim. Geralmente, o primeiro passo, a primeira vez que a gente vai pisar em uma escola, a gente chega por meio de outros incentivos. Tá. Então, o solteiro geralmente ele está procurando isso. Agora, quem está em um relacionamento é um pouco diferente. A pessoa está procurando formas de compartilhar melhor um bom momento com a sua companheira, com o seu companheiro. Está procurando formas de alegrar ainda mais a vida do casal. Está procurando formas de também dar mais convívio social ao casal. A gente sabe que muitas vezes os casais tendem a ficar um pouco mais reclusos. Isso acontece também. O professor está falando dos benefícios, que são muitos para os casais que procuram a dança de salão. E das buscas que... Desafios. Exato. E das buscas que a gente tem. Geralmente, não estou falando que não aconteça das duas formas, tanto do homem chamar a mulher, quanto da mulher chamar o homem. Mas, na maioria das vezes, acontece da parceira, da esposa, da namorada, chamar o parceiro
para aprender com ela. Porque toda mulher que gosta de dançar, ela quer um parceiro, um marido, um namorado que faça essa companhia. Porque imagina, por exemplo, você é casada, no caso. Você não quer, por exemplo, chegar só em um lugar e dançar só com outras pessoas e deixar seu marido parado ali na mesa. Claro que não. Quem quer isso? Quem casado, quem em um relacionamento saudável iria querer isso? Então, procura-se levar o parceiro, o homem, para aula de dança, também para ele ser essa companhia que, quando vai em um ambiente que você pode dançar, você partilhar desse momento com o seu parceiro da vida, não só da dança, né? Maravilha. Então, são objetivos diferentes. Agora, qual é o ponto em comum entre os dois? E esse é um ponto que eu sempre gosto de bater em sala de aula e fora dele também. É o ambiente. O ambiente é o ponto em comum entre o solteiro e o casado. Por quê? A maravilha da dança de salão é que você consegue ir para um ambiente onde você vai ter, por exemplo, muitas pessoas solteiras, muitas pessoas casadas e todas se respeitam. E muito, eu sou testemunha disso. E muito. Não é um ambiente onde você fica preocupado de alguém fazer alguma gracinha ou de alguém desrespeitar o seu marido, a sua esposa. A magia da dança envolve a todos que a procura no espírito fraterno, de parceria. Olha, eu cortando aqui o professor. Eu estou expressando aqui espontaneamente essa minha percepção enquanto aluno. Sempre na sala de aula a gente procura reforçar muito o respeito. E, além de ter isso como ideia, de transmitir isso, de mostrar isso. Exemplo. A gente está ali fazendo aula de dança. Tá. Sempre procura levantar a mão de todos os alunos para a mão não cair, não ser mal interpretado. Sempre procura ter o máximo de cuidado, por exemplo, aonde vai fazer um determinado movimento. Procura fazer da forma mais respeitosa o possível. Por quê? A gente sempre visa criar um ambiente de respeito. Porque senão acontece o seguinte. Senão, por exemplo, os casados, as casadas vão frequentar um ambiente específico, os solteiros vão frequentar outro ambiente específico. Por exemplo, um vai frequentar a balada, outro vai frequentar o jantar. Perfeito. E a gente na dança, enquanto professor, a gente não quer isso. A gente quer construir um ambiente onde todos se sintam muito à vontade. Isso se reflete aí nos comportamentos, nas vibes, nos eventos, nas festas, claro, nos bailes. É bastante interessante. Eu vou dar um exemplo. Um aluno querido, Fábio. Um abraço para você. Abraço, Fábio. Só estou pegando você como exemplo porque eu lembrei agora que esses dias você veio com essa pergunta para mim. Maravilha. Ele pegou, mostrou um vídeo e falou: professor, em determinada região aqui do Brasil, o pessoal dança assim, um bem agarrado no outro, um esfregando no outro, parecendo uma cobra presa no saco, sabe? Mas é exceção, mas prossiga, professor. Tudo bem. Aí ele me perguntou assim: por aqui você ensina ou é ensinado dessa forma? Minha resposta não sei se outros profissionais ensinam de uma forma, por exemplo, não sei se minha analogia ficou clara, que é, por exemplo, a mulher se esfregando muito no homem, ou o homem se esfregando, apalpando partes da mulher que não deveria. Poxa, nós estamos falando do quê, professor? Aqui na nossa cidade não tem disso não, mas eu sei que... dançar palpando a coxa, dançar palpando o glúteo. E volto a dizer, a gente procura criar um ambiente onde quem é solteiro e quem está num relacionamento vai se sentir seguro e confortável para estar lá. Então, minha resposta para ele é: eu não ensino dessa forma. Não por um preconceito de, por exemplo, assim, você com a sua namorada, você com a sua esposa,
independente. Ah, não posso dançar assim? Claro que pode. A vida é sua, o corpo é seu, você dança da forma que você bem quiser. Mas quando a gente está construindo um ambiente, imagina, você está chegando com a sua namorada, com a sua esposa, e a gente tem que lembrar que no espaço de dança, a gente tem um costume de dançar com todo mundo, pelo menos entre os amigos, pelo menos. Então, o que acontece? Imagina, você está chegando com a sua esposa em um determinado ambiente, onde você chega lá, a mulher tem um costume de dançar com as pernas enfiadas entre as pernas do parceiro e vai revezar dessa forma. O homem tem o costume de dançar pegando muito próximo ao glúteo da parceira ou pegando no pescoço. Exemplo que eu quero dizer, que são sinais de intimidade. Certo? Então, isso não dá certo para um ambiente onde você vai ter pessoas solteiras e pessoas em um relacionamento. Sempre vai ter alguém que vai falar assim, mas professor, discordo. Tudo bem, mas você é minoria. Minoria no sentido que, às vezes, você tem essa mentalidade de ser muito mais permissivo. Mas, para a grande maioria dos casais, vou falar gente porque eu também sou casado, a gente procura um ambiente de respeito. Que bacana. Então, por exemplo, a gente quer dançar, sair nos lugares, aonde, por exemplo, vai todo mundo se sentir muito bem acolhido e tudo mais, e vai denotar que todo mundo tem um grande respeito ali. Que bacana. Olha só como a dança de salão impacta a cultura e o comportamento social. Olha mais esse papel, essa função dessa arte maravilhosa. Professor, magnífico, pode prosseguir. Olha, eu te interrompendo. Não. Tem um impacto aí no comportamento social como um todo. Claro. Essa proposta, essa filosofia de respeito, de convívio. E aí eu quero ressaltar um ponto muito legal de Araçatuba, que é, como eu falei antes, aqui você encontra lugares para dançar praticamente de segunda a segunda. E o respeito impera. O respeito impera. Por mais que às vezes você tenha ambientes assim, onde vai um pouco mais de solteiro, outros onde vai um pouco mais de pessoas casadas ou em relacionamento, geralmente é bem misto. Professor, eu tenho uma sugestão aqui. Aqui, vamos citar alguns, assim, Claro. alguns pontos aqui. Por exemplo, ali é a Flor da Idade ali. Você tem a Flor da Idade. Em frente da van, maravilhoso Isso. ambiente. Ali próximo à van, maravilhoso o ambiente. Vamos pegar destacando os ambientes, não só falar ambientes semelhantes, mas, por exemplo, o Pó da Estrada, onde... Pó da Estrada, muito famoso, aonde, que bacana. Exato, onde muitos vão também, quem vai fala bem. Às sextas-feiras, né? Em Araçatuba, baile, dançante. Muito bacana, o Pó da Estrada. Acredito que sim. Aí você vai ter em Birigui o Pérola Clube. Pérola Clube também, maravilhoso. Birigui. Exatamente. E você tem outros bailes, como Terceira, muitas vezes tem os eventos. O Terceira Idade que você está se referindo, ali perto do Rotary Club em Araçatuba. Exato. Sensacional. Temos o Sindicato do Comércio, SECA. O Sindicato do Comércio, tem SECA. muitos locais. E os bailinhos das escolas de dança aqui em Araçatuba. Com certeza. Sensacional. Com certeza. Tem muita opção. Tem muita opção. Então, a gente sempre procura incentivar que os ambientes eles prezem ao máximo possível pelo respeito. Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha um ambiente misto, um ambiente bem assim, diverso. Certo. Desde pessoas solteiras, pessoas em um relacionamento. Se a gente não tiver isso, aí fica difícil realmente de você construir dentro e fora de aula. Dentro e fora, né? Não Dentro só na dança e também na vida social. Essa relação interpessoal de respeito. Por exemplo, isso é uma das coisas mais legais, porque muitas vezes a gente vê assim, né? Às vezes casais só saem entre casais
E às vezes pessoas solteiras só saem entre pessoas solteiras. Isso às vezes acontece. Né? Para não falar acontece muito. Aham. O legal de se trabalhar dessa forma na dança de salão é que a gente quebra um pouco esse paradigma, quebra um pouco essa forma de acontecer, de pensar, e a gente começa a ter um ambiente cada vez mais plural. Que sensacional. Vai reeducando aí os indivíduos, as pessoas, os comportamentos. É claro, porque lembrando que na dança de salão, a gente quer cada vez mais pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com vidas diferentes. E como que a gente consegue reunir todas essas pessoas que a gente fala assim, que vêm de tribos diferentes? Como que a gente consegue... Eu falei, por exemplo, de solteiros e casados, mas vamos pegar assim, pessoas de diversas faixas etárias, desde do mais novo até o mais velho. Como a gente consegue fazer isso? Porque geralmente nos ambientes afora não se misturam tanto. A gente precisa criar um ambiente de interatividade Que legal. e respeito. É necessário as duas coisas. Se a gente tira a interatividade, você só vai se interagir com quem você se identifica, com quem você acha mais parecido com você, seja por gostos, seja por idade. E se a gente tirar o respeito, a gente acaba tendo um ambiente onde ninguém se mistura. Que sensacional essa proposta, essa filosofia. Professor, tem duas pessoas maravilhosas, hiper amigas em comum, que a gente não pode deixar de citar aqui. É a nossa querida amiga Sônia. A Sônia também tem o seu lado de empresária que promove bailes sensacionais. O último me parece que foi ali no Nippon Restaurante, também restaurante maravilhoso aos domingos em Araçatuba, do nosso amigo Roberto. A Sônia também promove bailes conhecidíssimos, maravilhosos em Araçatuba, não é não? Fala um pouquinho. Com certeza. Nossa amiga em comum, aluna. Um abraço para a nossa amiga Sônia. Sim. O nosso amigo Roberto. Nosso amigo Roberto. Nippon Restaurante. Porque a gente precisa exatamente disso. Pessoas com disposição. Porque a gente sabe que organizar um baile não é fácil. Além do trabalho que dá, a disposição necessária. O respeito. Um baile que respeita também o seu público. E a gente volta a dizer também. Um baile que tem um ambiente de muito respeito, que respeita todo o seu público, procura ser muito bem organizado. E a gente precisa de cada vez mais pessoas assim, com essa disposição, com essa mentalidade, de querer trazer cada vez mais as pessoas para a dança, tirar de casa, tirar da monotonia. Aí não só quem dá aula é necessário, também é necessário as pessoas que têm esses outros comprometimentos, esses outros compromissos, que é de organizar um baile, organizar aquele amigo seu que organiza a saída do grupo, que chama todo mundo para sair. Todo mundo está desempenhando um papel muito necessário. Magnífico, hiper interessante. Mestre, estamos chegando desta feita assim ao final, término desse nosso segundo encontro de muitos, né? Claro. Que assim seja. Mestre, hoje o professor Felipe Vitor, ele dá aulas exclusivamente lá na Renova, em Araçatuba. Fala tudo, endereço, telefone e como é. Seus alunos são grupos ou mais casais, aulas individuais? Fala tudo, por gentileza, aqui para o nosso público, das suas aulas de dança de salão, os estilos, por gentileza. Claro. A câmera está ali, pode falar olhando para mim ou para a câmera e fica à vontade, o público quer saber. Quem quiser conhecer a aula, a didática, a minha pessoa, lá no Estúdio Renova, na Saldanha Marinho, 1755, próximo à Igreja Paraíso. Araçatuba. Certo. E a gente dá aula de turmas e também individuais, particulares. Os horários são os mais diversos, de segunda a sexta.
Então, só entrar em contato com a gente, o Enéas depois, se puder disponibilizar o número. Sim, eu que recomendo, vou com todo carinho disponibilizar o tempo todo. Inclusive, mestre, eu tenho o hábito, eu sou aluno de, sei lá quantos, 2, 3 anos, não sei, do professor Felipe. Eu tenho o hábito de filmar ao final das aulas, né, aquilo que foi proposto no dia. Eu vou trazer aqui na edição aqui alguns movimentos, com sua autorização, claro. Para mostrar para o pessoal. E sempre divulgando, assim, de coração mesmo, espontânea e voluntariamente, a arte desse mestre. Eu não trouxe aqui à toa, porque, assim, a admiração é, nossa, infinita. Sim, vou divulgar aqui, telefone e... Desculpe a empolgação, mas é de coração. E, então, ali está à disposição, matrículas abertas, ali tem uma rotatividade aí na possibilidade de novas matrículas, alunos entram durante o curso, e tudo é conversado? Tudo é conversado, exatamente. Importante, não deixe de ter um feliz 2025. Se você está pensando em iniciar uma atividade, ou a dança, ou qualquer outra, aproveite. Tome a iniciativa? Tome a iniciativa. Se não tem ninguém que te empurra, seja você mesmo o seu empurrão, o seu impulso, e entra de cabeça. O importante é a gente começar bem esse ano e poder depois olhar para trás e falar, nossa, eu fiz uma escolha maravilhosa em 2025. Eu comecei a dançar, eu fiz algo de bom para mim, certo? E é isso. Isso é sensacional. Mestre, aqui relembrando os estilos ali mais comuns, assim, nas aulas na Renova, fala pra gente, é um bolero, como é que é? Claro, a gente trabalha com os mais diversos estilos, mas vamos pegar os mais tradicionais dentro da dança de salão: forró, samba, sertanejo e bolero. Telefone, mestre, telefone da Renova para entrar em contato. Claro, a gente não pode deixar marcado embaixo só para não pegar A gente vai deixar sim. A gente vai deixar sim. Telefone de contato, e-mail, claro. Rede social. Perfeito. E os vídeos que foram gravados aqui nas últimas aulas. Com certeza. Tá? Mais alguma coisa por hoje? Eu acredito que é isso. Um feliz 2025 para todos. Feliz 2025. E fiquem todos com Deus. Muita dança, muito divertimento e aprendizado esse ano. Amém, amém, amém. Muito obrigado, professor, novamente. O pessoal vai deixar as perguntas aqui nos comentários dessa postagem e a gente já imediatamente marca um novo encontro para a gente estar sanando as dúvidas, ok? Fico muito feliz, muito satisfeito. Estou à disposição. Gratidão, Felipe. Gratidão. Abraço, meu amigo. Abraço. Maravilha.